Fala, meu povo! Tudo bem com você? O que será que está passando na sua cabeça? O que está pensando? A gente vai conversar sobre isso hoje. Ei, bora pensar? Então, no Bora Pensar de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre o versículo 2. Na verdade, a gente vai continuar se aprofundando no texto. E aí, chegamos ao versículo 2. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então, Paulo conversou, a gente falou sobre isso semana passada, sobre o porquê nós fazemos as coisas. E a quem e o que estamos procurando. Hoje, o que você tem pensado? O que tem povoado a sua cabeça? O que tem povoado a sua mente? A gente conversou na sexta-feira sobre Samuel, que ele pensou que ele tinha o controle da situação, tendo como referência a sua referência humana do processo. Então ele olhou e viu que o caminho dele todo estava meio esquisito, Deus não estava aprovando aquilo. Então Deus falou com ele: olha, eu não penso que nem vocês. Eu não vejo como o homem vê. Em Isaías 55 diz isso: meus pensamentos são maiores do que os seus. E agora Paulo nos transporta para esse pensar no alto. Pensar nas coisas que são do alto. E aqui você percebe que tem uma diferença, né? Entendeu? Uma diferença bem gritante, porque o pensamento tem a ver com constância. Se a procura parece algo pontual, eu achei. O pensamento é a conservação disso. Eu estou sempre pensando nas coisas que são do alto. Eu estou sempre enchendo a minha mente das coisas que são do alto. Eu estou pontuando a minha mente das coisas que são do alto. Para o judeu isso aqui não tem muita consistência, né? Porque o judeu acreditava na formação do corpo um pouco diferente. A mente era junto com o coração, era tudo uma coisa unificada. E a mente era tratada como entendimento. Mas aqui, Paulo está falando com cidadãos romanos, cidadãos gentios, gregos, bárbaros. Ele começa a trabalhar aqui um pensamento totalmente moderno para aquela época. Psique, a mente. Aonde a sua mente está? A mente, ela gera várias crises no nosso corpo, né? Tinha aquela frase, minha mãe falava muito isso: quando a mente falha, o corpo padece. Quando a mente falha, o corpo padece. E parece que nós estamos vivendo uma época assim, né? A nossa mente falha, o corpo padece. A nossa mente fica ansiosa, o nosso corpo começa a estourar algumas coisas. O nosso corpo começa a ficar estressado, ficamos mais cansados, com a mente estafada, a mente não desliga. E aí você começa a perceber que é a sua mente que está fazendo o seu corpo inteiro ficar cansado. Então Paulo faz uma reflexão aqui sobre a mente. Ó mente, o que você está pensando? Já se perguntou isso? Eu me vejo pensando muito nisso. Cara, por que eu estou pensando nisso? Por que eu estou sendo levado para esse pensamento? Por que minha mente está cheia desse pensamento? O que está acontecendo para eu ficar com esse pensamento? Começa uma reflexão, começa uma sei explicar para você, uma transferência de ideias. Então, eu começo a perceber: caramba, isso aqui não é do alto, caramba, isso aqui é terreno. Caramba, isso aqui é humano, isso aqui é meus impulsos, isso aqui são os meus desejos, isso aqui são os meus prazeres. Isso aqui não é Deus, não tem a ver com Deus, tem a ver comigo. Então, o que a gente espera aqui nesse texto, né? Espera que o nosso dia a dia seja filtrado por pensamentos que louvam e glorificam a Deus, que são ligados às coisas do alto. Mas pensa, toda vez que você fica ansioso, o que você mais pensa? Nas coisas do alto? Ou nas coisas que você não tem controle? Ou queria ter controle?
Pensa toda vez que você já passou por alguma crise de pânico. Qual foi o primeiro pensamento que veio na sua cabeça? Foi, não vai dar certo, não vai dar certo, me lasquei, não vai dar certo. Ou foi outro? Então pensa nisso. Pensa no que você está pensando. Pensa no que está acontecendo na sua vida. Pensa como você tem vivido. Pensa na razão da sua existência. Pensa nisso. Onde está seu pensamento? Aí ele coloca dois lugares, as coisas terrenas e as coisas do alto. Lembra muito aquilo que diz Jesus, né? Em Mateus 6,33. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Não façais como o pagão, versículos anteriores, que pensam no que comer, no que vão vestir e tal. Mas buscai o reino de Deus e a sua justiça. Parece que Jesus não está falando que as preocupações são ruins, mas se preocupar demasiadamente com algo é ruim. Buscar demasiadamente em seus pensamentos soluções aonde você se acha como o único centro de recurso, o único centro de resposta, o único centro de ação, o único possível a fazer as coisas, o único que tem a capacidade de resolver essa situação. Só eu consigo, só eu posso, só eu... Não, mais ninguém consegue me ajudar, Diogo, você tá ficando doido? Eu sou o meu único recurso. Tem muita gente achando que é o MacGyver, que é o lobo solitário. E com isso ele não consegue perceber as coisas que estão ao redor e não consegue perceber que Deus está conosco. Você lembra disso? Lembra de Elias? Elias estava assim, com o pensamento meio conturbado, acreditou na palavra de Jezabel e falou o seguinte: eu vou morrer, acabou minha vida, findou-se meu momento, chegamos à reta final, acabou Bahia, acabou tudo. Mas Deus, você não tem mais ninguém. Eu olho para os meus recursos e não acho ninguém. Eu olho para a minha mente e não acho ninguém. Eu acho que não tem ninguém, porque o meu pensamento sou eu, o responsável para ter a vitória. E eu olho para mim e vejo, sou humano, aquela mulher tem um exército na mão e eu sou o único. Aquela mulher tem muita gente, eu sou o único. E ele é tomado pelo medo e é tomado pelo temor e começa a não lembrar do Senhor. Então o Senhor se apresenta para ele e fala: Elias, tá ficando doido, João? Linguagem do Diogo. Ô Elias, tem mais 7.000 que não se curvaram. Primeiro, você não tá sozinho. Segundo, vou te dar um propósito, ouça minha voz. Você vai ungir, você vai fazer. E terceiro, você vai ter um amigo. Porque a solidão está te fazendo ficar doido. Seu pensamento está te levando a ficar distante. Onde está seu pensamento? Será que ele é enganado por achar que só você tem os recursos? Por achar que só você tem as respostas? Por achar que só você vai conseguir fazer as coisas? Por achar que só você consegue dar jeito na sua vida? Se for isso, pense onde está focado sua cabeça. E pense o seguinte: será que eu confio que Deus, Ele é Deus? E a gente vai conversar disso na semana que vem. Então, que Deus te abençoe e até sexta-feira. Tamo junto.